Acho que ele merece, ok? E muitas vezes, se calhar, sozinho. Muitas vezes sozinho. Ok? Ok, gostava de partilhar convosco nesta manhã a palavra de Deus. Uma forma simples. O Júnior está-me a pescar o olho. Forma simples. Não era para mim, ou seja. Uma forma simples e nós podermos pensar de uma maneira muito simples sobre a nossa vida, o temor que devemos ter a Deus, a forma de que podemos agradá-lo. E hoje vou usar um bocado de um texto que o pastor Leonídio usou no outro fim de semana. Peço perdão, mas me senti atraído a lê-lo outra vez e mais uma vez Deus trouxe aqui alguma coisa ao meu coração para nós podermos ter, analisar, ver e cuidar da nossa vida. Amém? Porque Deus já nos deu tudo na cruz. Amém? E então cabe-nos a nós usufruir aquilo que Deus nos deu. Aleluia. E nós vimos que, antes de eu começar, que o pastor Leonídio dizia que até para Sansão houve um novo começo. Amém? Há sempre um novo começo. Deus sempre dá uma nova oportunidade. Sempre. Mesmo quantas vezes falhamos, tantas vezes ficamos tristes, amargurados, e parece que já não há perdão para nós. Parece que mais uma vez erramos da mesma forma, da mesma maneira. E ficamos ali, Deus já não há. Mas Deus é aquele que chega perto de nós através do seu Santo Espírito e diz: eu amo-te. Vai, levanta-te, eu estou contigo. É Ele que nos levanta mais uma vez. É Ele que chega perto e nos abraça. É Ele que mais uma vez chega e diz que vamos em frente. Amém? Isso é muito importante, nós podermos contar com um Deus que dá-nos sempre a nova oportunidade. Peço desculpa pela falha, não sabia que a mulher do pastor vinha entretanto. Senão tinha dito para ele, agora era a altura certa, não era? Porque o Daniel não faz as coisas também sozinho. Ok? Eu gostava que abrissem comigo em Mateus 7, 26, em que Jesus está a terminar o Sermão do Monte, e maioritariamente nós conhecemos estas palavras, de trás para a frente, de frente para trás, as palavras do meio, etc. Ok? Mateus 7, 26. Estou quase a chegar lá. A minha versão é a versão que o pastor Daniel lê. Não, foi só para ganhar aqui uns pontos, mas estou a brincar. Não. Tenho gostado bastante e então perguntei-lhe, qual é que estás a usar? Tenho gostado. E ele até me ajudou também a adquirir. Foi uma benção também. Ok? É, sim, senhor. Então eu gostava de ler então lá em 7, 26, que diz o seguinte: mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão... Peço desculpa, mais à frente. Peço desculpa. Dia 20, eu estou a ficar mesmo ceguinho dos olhos. 24. Eu devia ter mandado umas letras grandes, já estou a ficar mesmo. Ok, 7, 24, peço desculpa. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Todos nós conhecemos maioritariamente estas palavras. E o que aqui que Jesus está-nos a dizer é aquilo que quase todos nós entendemos. Mas a questão não está só no entender. Temos de ter cuidado em pôr em prática, como ele próprio diz. Temos que construir, edificar a nossa casa conforme a sua palavra, segundo aquilo que tem falado ao nosso coração, segundo aquilo que ele usa para nos fazer crescer, amadurecer,
com Deus para que possamos ter uma vida, vou usar uma expressão que a minha Mariana tem, uma vida boa. E eu digo, queres uma vida boa, tens de trabalhar para ela. E ela diz, então trabalha tu. Mas nós temos que atentar para a nossa vida e construir a nossa vida na base daquilo que Deus nos tem ensinado. Para podermos avançar nos anos e podermos ser muito mais do que felizes, porque as nossas escolhas são escolhas segundo a palavra, e aquilo que Deus nos ensina como pai ou como qualquer outro pai e mãe, é mau ou é bom? Não percebi, peço desculpa. É bom? É bom. Então nós temos que atentar para isto. Sabemos que humanamente nós também somos um pouco travessos, mas nós temos que atentar para edificar a nossa casa, para edificar a nossa vida, segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele nos diz, em todas as coisas. Okay? E sabe, quando eu era mais novo, agora já posso usar esta expressão, quando eu era mais novo, eu estava aqui a olhar para a Catarina e lembro-me tão bem quando ela tinha 14 anos e cantou a primeira vez na Brandoa, toda envergonhada, e dissemos que... Pois, mas tu caíste de outra forma. E dissemos que tens uma voz tão bonita e ela tão envergonhada. Ai, mas eu não sei cantar. Graças a Deus. Pronto, mas isso não me cabe a mim dizer em público. Mas, irmãos, no meu tempo, havia situações em que nós passávamos pelo tempo que estes jovens estão a passar, da tribo e não só. As pessoas que não têm aflição nenhuma na vida, que não têm preocupação nenhuma na vida, certo ou errado? O coração está sossegado, certo? Eles nem falam. Está tão sossegado que nem falam. Mas não é bem assim, não é? Tudo é novo. Há aquela miúda que tem uns olhos azuis bonitos. Há sempre o coração palpita. Há situações da vida à faculdade. Há não sei o quê. Mas todas estas coisas devemos colocar nas mãos de Deus. Perceber de Deus o que é o melhor para nós. Perceber, segundo a sua palavra, aquilo que Ele nos ensina e o seu Espírito, para perceber o que é o melhor para nós. Se calhar, aquela moça de olhos azuis que me faz pescar os olhos 50 vezes, se calhar não é aquela mulher que Deus quer para mim. Há uma mulher certa. Há um homem certo. Há um caminho certo. E Deus tem um propósito para tudo. E Deus sempre está no controle de todas as coisas. Quer a gente acredite ou não. Por isso mesmo, quando às vezes aparece dificuldade, nós temos de ter a percepção que Deus tem o controle e sabe o porquê de todas as coisas. A minha vida nem sempre corre bem. Não sei se a vossa nem sempre corre bem, como é lógico. Mas Deus está no controle quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus. Deus sabe o que é que está a fazer. E nós não devemos ficar descontrolados porque sabemos que Ele está no controle. Não é fácil as situações que passamos, as dificuldades que vêm, mas se nós tivermos em nosso coração que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é capaz de mudar as circunstâncias, de mudar as coisas, isto muda a nossa maneira de ver, de sentir, de agir. A nossa maneira de estarmos emocionalmente motivados ou não. E alguém motivado é difícil de parar. É ou não é? Quando alguém está motivado, quando não está, é porque dói a coxa, dói isto, uma série de desculpas. Mas, quando vamos motivados, até parece que viramos o mundo do avesso. É ou não é? Vou só dar aquele exemplo. Quando nós estamos apaixonados pelaquela moça, até vamos daqui até à outra banda. É ou não é onde ela mora? Não me dá jeito nenhum, que ainda por cima vou de bicicleta. Nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O nosso futuro nas mãos de Deus. Para que o nosso futuro seja construído e edificado, segundo aquilo que Deus nos ensinou, para sermos muito mais do que felizes. Sabemos quantos não estão assim neste momento porque não conseguiram. E Deus não condena.
E Deus está lá. E Deus continua a ser aquele amigo, aquele Deus, aquele Pai, que chega e abraça e estimula e vamos em frente. Mas Deus continua a instruir. Gostava que abríssemos em Juízes, capítulo 13. Peço desculpa estar a saturar a vossa mente novamente com Sansão, já que o irmão Leonídio o fez no outro fim de semana, de uma maneira boa. E podemos ver na vida de Sansão tudo aquilo que temos falado. E eu gostava que com atenção nós pudéssemos atentar para aquilo que vamos ouvir. Que pudéssemos interiorizar e alicerçar a nossa vida. Porque é importante, mais uma vez eu digo, podermos edificar da forma correta. Então diz o capítulo 13, versículo 1 até ao 5. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Só parar aqui muito resumidamente. O que é que diz o texto? Diz que mais uma vez o povo de Deus fez o que era incorreto, mal aos olhos de Deus. Por isso, colheu a sua consequência da sua escolha, colheu aquilo que não era correto, estar oprimido sobre o jugo durante 40 anos. Aqui alguém tem 40 anos? Pense. Não. Júnior, quantos anos é que tens? Não se pergunta a idade das senhoras, eu já ia. Quantos anos é que tens? 22. A mãe da Catarina diz que tem 40. Quem dá mais? 40 anos é muito tempo. Nós lemos assim, mas 40 anos é muito tempo. É metade de uma vida. É muito tempo. É perder muito tempo. É estar cativo muito tempo. É estar sujeito àquilo que não é a nossa vontade muito tempo. E nós não temos de estar sujeitos a isso porque Deus veio para nos libertar. Veio para nos trazer uma vida nova, maravilhosa, tremenda. Amém? Em Cristo Jesus. Não para estarmos emocionalmente e mentalmente e fisicamente amarrados, mas para sermos homens e mulheres livres. E só há uma forma dele nos libertar, pela sua palavra, pela sua instrução, pelo aquilo que Deus fala ao nosso coração e pela assistência do Espírito Santo de Deus em nós. É. Continuar. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, no qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus, daqueles que oprimiam Israel. Esta mulher era estéril e, mais uma vez, que não é a única, Deus vem dar uma boa nova. Olha, tu que nunca tivestes, tu que é impossível humanamente teres, mas porque eu vou livrar o povo, vou arranjar uma forma, vou abrir um caminho, vou abrir uma janela, aquilo que nós entendemos, porque Deus sempre abre caminho, sempre arranja uma solução, Deus sempre sabe como é que há de libertar os seus. De alguma forma, não no nosso tempo. No nosso tempo era logo a seguir, não é? Mas o irmão Leonídio dizia uma coisa muito interessante no outro fim de semana. É quando nós, se não foi ele, peço desculpa, é que esta cabeça também já não dá. É quando nós saímos muito depressa do buraco, ou o Daniel, quando a gente sai muito depressa do buraco já não nos lembramos. Mas quando nos custa a trilhar e a sair, marca a nossa vida e já não queremos para lá voltar. Quando saímos muito de repente, parece que tudo passou, a nossa mente não... Aliás, quando nós fazemos tudo muito rápido, a nossa mente não consegue registrar. Verdade ou mentira? Quando eu faço muito rápido, começa assim, pronto,
Onde é que está as chaves de casa? Onde é que está as chaves do carro? As minhas filhas não foram porque estão proibidas de mexer. Não sei o quê. Não sei. Já começa alguém. Onde é que eu deixei? Ok. A nossa cabeça não tem capacidade de... E tudo passa muito depressa. Diante desta situação, esta mulher tem o privilégio, que naquele tempo era um privilégio, sendo quase uma desonra para uma mulher não ter filhos, vir ter um filho, em que o anjo de Deus, do Senhor, aparece, lhe diz que vai ser um filho, que ela tinha que seguir aquelas instruções e que as coisas iriam acontecer. Em primeiro lugar, esta mulher, para Sansão nascer, esta mulher teve que cumprir tudo aquilo que o anjo lhe disse. Verdade ou mentira? Ela podia ter abortado a ideia de Deus. Mas Deus sabe com quem fala. Mas ela podia ter abortado. Ok, num dia de festa, aquele vinho de tinta alentejano é mesmo bom. Mas está mesmo a rir para mim, não é o que nós dizemos. E podia... Mas não. Porque este filho para esta mulher era tão precioso que ela seguiu à risca aquilo que Deus lhe tinha instruído através do seu anjo. Tinha obedecido. E este é o grande caminho que nós temos ouvido ao longo destes tempos. Obedecendo à palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra... Okay? Agradar a Deus. Estarmos diante de Deus, aquele que deu tudo por nós, a gente poder retribuir e agradar a Deus com aquilo que nós fazemos, com aquilo que Ele nos ensina, com tudo aquilo que Deus nos tem dado. Esta mulher recebe esta novidade maravilhosa que vai ter um filho. Tem estas restrições que ela respeita e que leva ao nascimento de Sansão. Eu gostava de adiantar até o versículo 26, que é o último do capítulo, para não estarmos a ler todo o texto de Sansão. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor. E hoje, na dispensação da graça, nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus em nós. E devemos de honrá-lo cada vez mais. É um privilégio ter Deus a morar dentro de nós. É um privilégio ter Deus a sussurrar ao nosso ouvido. E quando nós clamamos, ter o privilégio dele no seu tempo, poder dizer o que nós temos que fazer, levar-nos à palavra de Deus que temos que ler, dirigir a nossa vida, sentir o gozo de Deus, porque quando cumprimos, as coisas acontecem. Deus age, porque quando Deus fala, as coisas vão acontecer. Quando nós fazemos a nossa parte, as coisas vão acontecer. E nós ficamos, uau! Deus é fiel. Deus é capaz. Deus é tudo aquilo que nós precisamos e imaginamos. Você conseguirá arranjar alguma coisa melhor do que Deus? Não sei se conseguirá. Agora, quem conhece Deus sabe que não irá conseguir. Eu sempre quis ter um amigo 24 horas por dia, sabe? Isso é impossível. Mas o amigo que eu arranjei 24 horas por dia foi Deus. Espírito Santo de Deus está comigo 24 horas por dia. Quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu estou durante o dia, quando eu trabalho, quando eu faço conta que trabalho. Não, isto não era para dizer. Ele está sempre connosco. Não devemos honrar esse Deus que dá-nos este privilégio de estar dentro de nós. Você já falou com o Espírito Santo que está dentro de si? Já lhe disse bom dia? Já lhe disse, olha, tu és uma loucura. A minha vida sem ti não tem grande significado. Não é a mesma coisa. Não traz aquele sabor. Sabem o que eu estou a falar ou não? É? Pronto, já consegui adormecer metade da plateia. Agora só falta daqui para... Estou a brincar. É ou não é um privilégio ter Deus na nossa vida? Amém. Amém. Eu gostava que agora acompanhássemos até no capítulo a seguir, o 14, começar no versículo 8 até 9.
Eu já encontrei os meus, apesar das letras pequeninas. Algum tempo depois, quando voltou a Timna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que o enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça, pegou um pouco de mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Okay? Sansão, só para dar aqui um relato muito breve, Sansão olhou para uma mulher filisteia, encantado, de olhos azuis, e disse aos pais: eu quero aquela mulher. Eu também gostava que tivesse sido assim, era mais fácil do que eu andar. Pronto, era um bocado preguiçoso na altura. No entanto, diante desta situação que Deus estava no controle, que os pais não sabiam que Deus estava no controle para que ele pudesse ter motivo de agir diante dos filisteus, eles arranjam este casamento e quando ele vai a esta, até consegue que os pais vistam um leão e diz que a palavra de Deus que ele conseguiu abrir a boca do leão ou conseguiu rasgar o leão ao meio, deixa-me. Porque o Espírito do Senhor, ele conseguiu derrotar o leão porque lhe deu uma força de tal forma que ele derrotou o leão. E a carcaça do leão ficou lá, o corpo do leão ficou lá. Quando ele voltou neste texto que estamos a ler, ele teve curiosidade de ir lá ver. Então, o que é que tinha acontecido ao leão? E diz que percebeu que dentro desta carcaça havia mel, não é que as abelhas tinham feito mel. E então foi lá buscar e comeu, lambuzou-se, deu aos seus pais e não disse nada a eles. E no entanto continuou o seu caminho. E nós temos que perceber e entender aquilo que Deus fala connosco. E já lá vamos. Quero que avançar também até 16, o capítulo 16, 15, 22. Não tenho que me dar um segundinho a ver se eu encontro aqui as letras. Sansão então agora apaixona-se por outra mulher. E pelo que eu percebo de Sansão, eu comecei a pensar, não sei se fiz bem em casar, se não, fiz bem em casar, porque quem acha uma mulher acha uma coisa boa, mas depois também é uma luta tremenda na nossa mente, porque não aguentamos muitas coisas. Pronto, foi só eu pensar aqui estas coisas. Então cheguei à conclusão que Deus é bom e é bom que eu esteja casado. Então Dalila, a nova paixão de Sansão, disse: como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes. Já tinha acontecido isto 3 vezes. Ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe o seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão havia-lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhes deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Deste modo começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, furaram os seus olhos. Levaram para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito tempo e o seu cabelo começou a crescer de novo. É aqui a palavra de Deus. Sansão não conseguiu guardar aquilo que Deus lhe tinha dito que era para guardar. Sua mãe e seus pais lhe deram essa instrução. Ele sabia o segredo que Deus lhe tinha dito, que era o segredo da sua força, em que nós temos que guardar, em que ele tinha que guardar. E ele cedeu. E quando nós cedemos e não
e nós negligenciamos a palavra que Deus nos dá, as consequências das nossas vidas podem ser dramáticas. No caso de Sansão, perdeu a força de que era do super-homem, não Homem-Aranha porque ele não tinha teias, mas super-homem. Foi capturado, furaram-lhe os olhos, deixou de ver. Foi colocado numa mó como aos burros, a moer o cereal para fazer ninho. E essa foi a consequência de Sansão. Rebobinando um bocado para trás, talvez para fazer sentido de outra forma, Nazireu tinha que respeitar algumas regras que Deus tinha dito. Estão escritas em Números 6. O Nazireu, e este homem era consagrado de Deus desde o nascimento até ao fim da sua vida. Qualquer homem ou mulher podia ser Nazireu, cumprir os votos que estava proposto a fazer por um determinado tempo. Mas Sansão nasceu já com aquele propósito, desde a sua nascença até ao fim. Okay? Não podia beber vinho, bebida forte. Não podia tocar em cadáveres. Ele tocou em algum? Leão. Okay? Pode-me falhar aqui alguma coisa também. Não podia cortar o cabelo. O que é que aconteceu? Nós temos que perceber e entender aquilo que Deus nos diz. É demasiado importante para nós. É a nossa vida. Deus constrói a nossa vida. Aquilo que Deus fala à nossa vida é importante para atentarmos com a maior das nossas forças. Para que a nossa vida possa prosperar grandemente. Para que Deus possa continuar a evoluir em nós e fazer-nos crescer em maturidade até ao patamar que Cristo Jesus chegou. Não vamos ser santos como Ele, não é isso. Mas crescermos e amadurecermos nele. Aquilo que Deus fala à nossa vida, aquilo que Deus coloca no nosso coração é para nós guardarmos de tal forma e tal maneira. Este homem ficou cego e humilhado. Este homem tinha, se pode dizer, entre aspas, tudo, porque tendo Deus tu tens tudo. Este homem tinha toda a força do mundo para derrotar qualquer homem ou qualquer mulher, qualquer leão ou qualquer situação. Porque Deus era com ele, o Espírito do Senhor era com ele, o fortalecia, ele estava grande, ele era um homem tremendo de Deus, nada o podia impedir. Tanto que uma das situações, se lerem a história de Sansão, em que ele foi a uma casa de meninas, e no entanto os filisteus souberam, porque queriam apanhá-lo por algumas situações com as quais ele se tinha vingado. Leiam a história. Diz que este homem, quando saiu, à meia-noite, os filisteus esperavam que fosse de manhã, mas ele saiu à meia-noite. As portas estavam fechadas, os portões estavam fechados. Mas este homem não teve problema, ele levou os portões para ali afora. Pegou os portões aos ombros e foi-se embora. Este homem tinha poder de Deus dentro dele. E nós não podemos negligenciar o poder que Deus nos dá. A graça de termos este Deus tremendo e grande na nossa vida. Aquilo que Deus falou à tua vida, aquilo que Deus falou à minha vida, é para guardar. Lutares com todas as tuas forças. Deixa-me dizer, muitos homens e mulheres que nós conhecemos como grandes homens de Deus, porque conhecemos como grandes homens de Deus, porque Deus faz grandes coisas através deles. Pela unção de Deus que está neles. Muitos caíram porque se esqueceram de guardar aquilo até ao fim. Homens que conhecemos tremendos de Deus, faziam coisas tremendas. Acabou. Sansão diz que, a palavra de Deus diz que o Senhor o havia deixado. Não é deixado para sempre. Não é que Deus não estivesse lá. Deus está lá. Mas aquilo que Deus te deu como tesouro, guarda e luta com todas as tuas forças. Aleluia. Para ganhares, para semeares, para lutares, para ganhares mais ainda, para ires em frente, porque Deus ainda te vai dar mais. Deus ainda te vai dar mais.
Como a lei da vida, quando nós trabalhamos, só nos dão mais trabalho. Já mais trabalho dão sempre. Novos projetos, vamos chamar assim, que hoje é mais giro. Novos desafios, quando conseguem perceber que tu tens capacidade para fazer aquilo que estás a fazer e ainda para fazeres mais alguma coisa. E com Deus também muitas vezes é assim. Quando nós ultrapassamos e passamos aquilo que Deus já nos tem dado para fazer, Deus ainda coloca mais. Porque sabe que tu és capaz de fazer. Deus ainda te faz subir o patamar. Deus ainda te faz ir mais além. E é isso que Deus quer fazer connosco. Atentarmos, guardarmos. Aquilo que Deus nos dá é demasiado precioso para deixarmos perder assim à toa. Sansão cego, mas com o cabelo a crescer, a ser a humilhação, a ser humilhado diante dos filisteus, diante da festa que depois vai ocorrer, que chamam Sansão, para ele estar ali no meio e servir de gozo, em que ele está cego, não vê, tem que levar um guia, então pede ao guia, olha, encosta-me às duas colunas centrais deste edifício. E a oração de que Deus pode começar sempre de novo, e vocês ouviram isto no outro fim de semana, mas eu não quero deixar de dizer isto, porque parece que Sansão acaba ali. Não, o fim da história não é o mais agradável. Eu não quero trazer isto pelo lado negativo, eu quero é só nos chamar a atenção, a gravidade de perdermos tudo aquilo que Deus tem planeado e projetado para nós. É tão importante, é tão importante. Nós podemos olhar, eu não quero ficar cego. E eu posso ficar cego. Espiritualmente vocês sabem que sim. Eu não quero perder as minhas forças. De lutar com Deus, estar com Deus e fazer. Dentro das minhas limitações, dentro da minha cabeça. Tudo aquilo que somos. Eu não quero. Eu não sei se vocês querem, mas eu não quero. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero que o Espírito do Senhor esteja comigo. Eu quero avançar e quero guardar. Deixa-me dizer, eu já perdi coisas por ter feito como Sansão. E não há volta a dar. Eu só tenho que fazer como Sansão fez depois. É? Ele diz, Senhor, mais uma vez, lembra-te de mim. Dá-me uma nova oportunidade. Tu és o Deus das oportunidades. És o Deus que sempre levantas de novo. Dá-me aquela força, deixa-me usar esta expressão, para que eu possa derrubar estes pilares e tudo isto. Deixa-me eu morrer com estes filisteus. E Deus atendeu o seu pedido. Deu-lhe toda a força e ele destruiu aqueles dois pilares e tudo aquilo se desmoronou. Matou, diz a palavra de Deus, matou mais filisteus naquele dia do que tinha matado até então. Na melhor situação, não. Mas Deus quer a melhor situação para nós. Deus queria que ele, segundo aquilo que Deus lhe tinha dado, ele libertasse o povo dos filisteus sem ter este fim. Tu não tens que ceder porque ele cedeu diante de Dalila, a mulher com a qual ele... Há coisas que são nossas e que se vai implicar em perder aquilo que Deus me dá, a alegria, o gozo, o prazer de estar com Deus, a unção do Espírito. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Nem que seja... Se Deus vai dizer, não faças. Comigo algumas vezes foi, e Deus falou uma outra situação. Não fales. Não quero a tua boca suja. E eu, E nós temos que guardar aquilo que Deus nos diz. Para crescermos, para sermos mais do que vencedores, para sermos alegres, para sermos homens valentes e homens qual Deus se agrada e os outros vão ver à nossa volta e vão estar perto de nós. Não porque somos bonitos, porque somos super bonitos, uma boa agora, mas
Porque Deus está em nós. E porque naquilo que nós falamos, às vezes eu oro, Deus torna o meu falar, que nem sempre é o melhor, em melodia, em música, porque eu não consigo. Usar as minhas mãos, que às vezes podem ter... Não que elas possam abrir, possam chegar, não só abraçar, seja o que for. E nesta manhã era este o desafio de Deus para nós. Atentarmos para aquilo que Deus diz à nossa vida. Guardá-lo. Porque Deus quer fazer coisas grandes em ti e através de ti. Não tens que passar pelo processo de sanção, mas se Deus tiver que o te fazer passar, Deus vai te fazer passar para não te perder. E melhor é estar no plano de Deus e na vontade de Deus do que andarmos sempre à cabeçada. Deixem-me dar esta expressão. E pumba, o Senhor não diz. Atenta para aquilo que Deus te dá palavras de saúde, de vida, de gozo, de alegria, aleluia, que não acaba, que não se esgota. Este é o Deus que eu tenho, que eu conheço. O meu Deus não se esgota. Por mais que eu chateie, por mais que eu use, por mais que Ele não se esgota. Não se satura comigo, nada. E está sempre pronto a perdoar. Está sempre pronto a dar uma nova oportunidade. Agora, uau, isto faz parte da vida sim, do nosso processo. Mas vamos escolher a melhor parte, como Maria fez. Vamos escolher a melhor parte para termos uma vida que dá gozo em Deus dentro de nós e por fora. Já pudéssemos fechar os nossos olhos. Só por respeito, para não nos distrairmos.